O nome dela é Maria Fernanda e ela vai conversar com a gente sobre uma abordagem multidisciplinar na qualidade e segurança do paciente na assistência de enfermagem. Ela vai entrar ao vivo agora. Conseguiu, Rafa? Um minutinho que ela vai aparecer aí para vocês. Antes de começar, eu queria lembrar para quem vai apresentar os trabalhos amanhã, a gente inicia às 8 horas da manhã. Eu já postei lá no meu stories qual o nome dos trabalhos e as salas. Vocês podem entrar lá no meu stories e vocês vão ver o nome do trabalho de vocês, o nome de vocês e qual é a sala que vocês têm que se direcionar amanhã. Aí eu vou pedir um favor para vocês ir direto para a sala e não ficar circulando no corredor para não causar nenhuma aglomeração. Pronto, quase não saía, mas saiu. Então amanhã quando vocês chegarem, vocês vão direto para a sala que já está postado lá no link para vocês. Já passei para os professores também de TCC, que vai passar para as equipes que vão apresentar os trabalhos amanhã. Cadê a professora? Olha a professora. Tudo bem, professora? Boa tarde, gente. Estão conseguindo me escutar? Tá sim. A senhora tem fone de ouvido, prof? Sim. Vou pegar só um momentinho, tá? Pronto, porque aí fica melhor. Por que fica assim com esse eco? Pronto, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu vou deixar. Estão conseguindo me ouvir? Gente, me dá só um ok. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ouvir? Palestra. Estamos sim conseguindo lhe ouvir. Vou colocar a apresentação, tá? Gente, então, boa tarde, tá? Eu sou Fernanda, eu sou enfermeira como formação, sou especialista em saúde da família e atuo há mais ou menos 3 anos na área de qualidade e segurança do paciente, certo? Então, primeiramente, me perdoem por não poder sair presencialmente, mas essa semana acabei tendo um quadro viral, né? Uma gripe, e acabei confirmando o Covid, então, realmente, eu não poderia estar aí com vocês, né? Mas para prestigiar um evento tão importante, né, e falar de uma área tão relevante como a segurança do paciente, ainda bem que a gente consegue contar com esse recurso hoje, né, online, e espero que hoje a gente consiga trocar várias informações interessantes, tá? Eu vou passar uma apresentação com vocês, e aí, ao final, vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, para tirar dúvidas, e ao final também vou passar meu contato, caso vocês fiquem mais à vontade para falar comigo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver direitinho a apresentação? Então, vamos lá. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho para vocês o que significa a segurança do paciente e o cuidado na área de qualidade, tá?
mostrando algumas figuras, e eu vou explicar um pouquinho dessas figuras, o que cada uma significa, para a gente fazer uma pequena reflexão em seguida. Então, essa foto, ela representa um catéter central, que vocês podem observar aí na figura, que está bem sujinho, né? Tem uma parte aqui que tem um sangue coagulado há um tempinho já ali. E aí coloca essa paciente para uma infecção de corrente sanguínea altíssima, certo? Essa foto, ela representa um coletor fechado de sonda vesical de demora. Vocês observam que ele está bem cheio de diurese, né? Inclusive ultrapassando o limite permitido, colocando esse paciente exposto a um risco altíssimo de infecção urinária relacionada ao uso de um dispositivo hospitalar. Essa foto, ela é bem polêmica, tá? Essa é uma tampinha, ela é de perto do celular, vocês veem que tem uma tampinha verde e uma tampinha branca em cima. Essas tampinhas, elas geralmente são usadas para ocluir aqueles catéteres venosos periféricos e centrais, tá? Então, o que é que essa foto representa? Ela representa um mau uso do dispositivo. Por quê? Esse dispositivo, ele não pode ser reutilizado. Então, o fato de ele estar ali, né, armazenado de uma forma inadequada, pressupõe que aquilo vai ser reutilizado em algum momento. Então, essa foto, ela foi feita, né, numa visita de um hospital que eu fui fazer, não vou dizer o nome para não expor ninguém, mas que a instituição tinha essa prática de reutilizar, e pela RDC da Anvisa, nós não podemos fazer isso. Então, colocamos o paciente em risco para uma infecção sanguínea, tá? Essa aqui é uma flebite de cunho mecânico. Vocês podem ver que tem um hematoma bem característico aqui na fossa antecubital. Então, foi uma flebite que foi causada pelas tentativas sucessivas de punção periférica sem sucesso. E, querendo ou não, teve um dano ao paciente, esse hematoma aí que vocês estão vendo. Esse aqui é um polifix, que a gente chama, né, que é essa conexão duas vias, feitas para fazer uso de medicações venosas. E observem que ela está com retorno de sangue, né, e já está um tempinho aí parado esse sangue. Então, o fato de ter esse sangue aí parado há um tempo, coloca esse paciente exposto a um risco de flebite infecciosa ou uma infecção de corrente sanguínea propriamente dita. Essa aqui é uma foto horrível. Sempre que eu vejo, fico bem chocada, tá? Foi uma flebite química pelo uso de uma droga vasoativa, que é a noradrenalina, por via periférica. Quem atua na área da assistência sabe que noradrenalina a gente não pode usar de forma contínua pela via periférica. A gente pode iniciar numa situação de urgência e logo em seguida é recomendado a punção venosa central. Nesse caso, esse protocolo não foi cumprido e aí houve esse dano, né, horroroso aí ao paciente, que é a flebite química pelo uso da droga vasoativa. E esse aqui é uma lesão por pressão, né, causada pelo uso contínuo de um dispositivo que vocês, nessa pandemia, vocês passaram a ouvir bastante nele, que é o oxímetro de dedo. Então, esse paciente ficou internado um tempão no hospital, e aí, com o tempo de internamento, o pessoal sempre colocava o oxímetro nesse dedo e nunca trocava de dedo. E aí acabou gerando essa lesão por pressão. Então, por que é que eu trouxe essas fotos todas para vocês? É para vocês refletirem um pouco sobre isso e se questionarem se existem culpados por trás disso tudo, né? A gente vê essa figurinha aqui de quem é a culpa. Então, cada um que aponta para alguém e ninguém define quem é o culpado na história. Por que será? Será que realmente existem culpados? Então, eu trouxe uma história de uma paciente, essa paciente é Josie King. Depois eu mando no chat para vocês o link, né, do YouTube, com o relato da mãe dessa paciente, falando o que aconteceu com ela, toda a vivência que ela teve durante o internamento da paciente hospitalar. Porque é bem interessante, é bem rico e faz a gente refletir bastante, né, no nosso dia a dia. Mas eu trouxe esse caso para a gente discutir um pouquinho e fazer a reflexão de que se realmente existem culpados. A paciente era uma criancinha, acho que tinha 4 anos de idade, mais ou menos. Ela sofreu uma queimadura e foi parar num hospital bem conceituado a nível internacional, que é o Johns Hopkins, tá? E aí lá, ela foi para unidade de terapia intensiva, ela foi bem monitorada e tal. E aí, quando ela teve uma melhora, ela foi para uma semi-intensiva.
Durante o internamento da semi-intensivo, o que é que aconteceu? A mãe sempre ia todos os dias visitar e ficava acompanhando essa paciente para saber como é que ela estava e sempre observava algumas coisas diferentes, mas sentia falta da equipe multidisciplinar ali junto dessa paciente. Ela observou que essa paciente, que é a filha dela, ela vinha perdendo peso, e um peso assim, numa quantidade considerável em 24 horas, mas que as pessoas não estavam fazendo nenhuma reposição nutricional. Ela observou que toda vez que aparecia uma água ou um suquinho assim perto da paciente, ela queria beber essa água a todo instante, e ela achava isso estranho. E aí, o que é que aconteceu com essa paciente? Ela acabou desenvolvendo a desidratação severa, né? Paciente com queimaduras, a desidratação severa é uma consequência se não for bem conduzida. E aí, diante de toda essa situação, o médico suspendeu o uso de algumas medicações que ela estava fazendo, inclusive um era narcótico, e aí a equipe não teve uma comunicação muito efetiva, e ao invés de suspender essa medicação, desse narcótico, acabaram administrando. E aí, como não era para ser administrada e foi administrada, na mesma hora a paciente apresentou uma parada cardíaca, né? E infelizmente não foi revertida, a paciente faleceu. Então, esse foi um evento adverso que marcou bastante a história do Johns Hopkins e que, se vocês puderem assistir o relato, é extremamente importante, é extremamente rico. E ele fala justamente, né, que as falhas, os eventos, eles acontecem por uma sucessiva falha do sistema em si. Né? Então, ninguém observou que ela vinha perdendo peso, ninguém observou que aquela medicação foi suspensa, ninguém observou que essa paciente estava com sede, né? Que toda vez que ela via um copo de água, ela ficava sedenta, querendo beber água. Então, foi uma sucessiva série de erros que culminaram no óbito de uma paciente, uma criança nova, né? E aí, no relato, vocês vão ver que a mãe da paciente, ela faz com que esse evento adverso, esse fato marcante na vida dela, sirva para alguma coisa a nível internacional. Então, a partir desse caso, o Johns Hopkins passou a adotar programas severos e protocolos fidedignos de segurança do paciente. Então, é justamente essa faceta, né, que a gente tenta trabalhar no dia a dia, né, na segurança do paciente, que faz com que a gente reflita. Por que que esses eventos acontecem? Existem realmente culpados? Existem falhas no sistema? Como é que a gente pode evitar que isso aconteça, né? Afinal de contas, todo mundo um dia vai precisar ir para um hospital e ninguém quer ir para um hospital doente e sair pior. Todo mundo quer sair melhor, né? Então, o que é que explica tanto o evento da Josie como essas outras fotos? James Reason é um estudioso bem conceituado na área de segurança do paciente. E ele tem uma teoria, que é a teoria do queijo suíço, que é o que vocês estão vendo aí nessa foto. Então, que teoria é essa? O que é que ele fala? Ele fala que as falhas e os perigos, eles estão latentes no ambiente, tá? E o queijo, essas várias fatias de queijo, elas são barreiras que podem ajudar a prevenir que esses perigos, que essas falhas atinjam o paciente, que é o caminho final da história. E aí, o que acontece? Caso essa falha, ela ultrapasse esses buraquinhos do queijo e ninguém consiga impedir, isso atinge o paciente. Esses buraquinhos do queijo representam justamente as falhas de protocolos, a ausência de protocolos, o não cumprimento de protocolos, como a gente viu naquela foto da flebite, a gente sabe que não pode se continuar noradrenalina via periférica, mas por uma falha do protocolo, se continuou e o paciente foi atingido. Então, é justamente isso que essa teoria do queijo suíço, ela vem explicar, ela vem mostrar que os eventos acontecem por uma contextualização do sistema hospitalar, por falhas de protocolos, porque as barreiras não estão efetivas. Às vezes, as barreiras existem, mas elas só existem no papel, e a gente não coloca ela em prática no dia a dia. E aí, a falha, ela consegue ultrapassar. Então, é justamente isso, esse é o enfoque da segurança do paciente. Não buscar culpados, e sim falhas do sistema para que a gente possa melhorar e evitar que isso se repita.
Então, no dia a dia, quando a gente vai tratar um evento adverso, o que é que a gente observa nos profissionais de saúde? Eles sofrem de um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, tá? Que foi um estudo bem interessante que fizeram com alguns profissionais e que se evidenciou que a maioria das pessoas, elas falham por um excesso de confiança. Então, eu sei que aquela medicação, ela está prescrita, eu vou administrar. Mas, a partir do momento que eu passo a checar e me questionar se realmente aquilo é assim, eu adquiro mais experiência e tomo as decisões mais corretas. Ao contrário de que, se eu tenho um excesso de confiança, é assim, eu sei fazer e sempre foi assim, e tomo uma decisão, a chance daquela decisão ser errada é muito grande. Então, é justamente isso que a gente vê, né, nos profissionais hoje em dia, quando lidam com os adversos. O excesso de confiança, ele é um fator preditivo de falhas. Ao contrário de quando você duvida de si, você checa novamente, você vê se aquele protocolo está correto. Então, se isso tivesse acontecido, né, se aquela pessoa lá que estava cuidando da paciente, da Josie, tivesse checado se aquele narcótico ele realmente não tivesse mais prescrito, ela não iria administrar. E talvez ela tivesse aqui com a gente ainda, essa paciente. Então, é justamente esse efeito, né, que a gente tenta ao máximo resgatar para que as pessoas passem a checar e checar 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes foram necessárias. Então, diante de tudo isso, né, isso é apenas um parte da história. N eventos adversos já aconteceram no mundo inteiro. Chegou-se ao momento que eventos adversos já matou muito mais que câncer no mundo, né? Talvez hoje não seja essa realidade, mas logo no início que se falava disso, era uma realidade bem preocupante. Tanto a OMS, né, a nível internacional, como o Brasil, lá um pouquinho mais para frente, mais ou menos em 2013, ele se preocupou em lançar portarias, né, para que alguns protocolos pudessem ser implementados no dia a dia, para evitar que essas falhas aconteçam, para tentar reduzir os riscos. E quais são as portarias? São essas 3 que vocês estão vendo aí na tela, né, que é a portaria 529, que institui o Programa Nacional a nível de Brasil, a RDC 36, que fala quais são as ações que nós devemos ter no dia a dia para implementar esse programa, e a portaria 1377, as 3 de 2013, que fala quais são os protocolos básicos para que a segurança do paciente tenha o pontapé inicial aqui no país. Então, relativamente nova essa área, então, de 2013 para cá é que se vem falando um pouco mais nisso. E dentro desses programas, esses protocolos, eles lançam 6 metas básicas que toda instituição ela deve tentar melhorar. Quais são essas metas? Não sei se vocês já ouviram em algum local. São essas que vocês estão vendo ao lado. A meta 1, que é a identificação correta do paciente, né? Que é geralmente aquelas pulseiras de identificação, as placas de identificação, o nome correto da prescrição. A meta 2, que é a comunicação efetiva entre profissionais de saúde, que é o que a gente viu que falhou bastante no caso daquela menininha, né, da Josie. A meta 3, que é a segurança na administração de medicamentos, que também foi visto naquele evento. A meta 4, que é uma cirurgia segura, então, ver se realmente é aquele membro que tem que ser cirurgiado, se é aquele rim que tem que ser realmente retirado, né? Que a gente já viu vários casos, tirou o rim esquerdo, mas era o rim direito, né? Que a gente já viu bastante isso na mídia. A meta 5, que é a higiene das mãos, que agora na pandemia é o auge, né? É essa meta. E a meta 6, que é a redução do risco de quedas e lesões por pressão, que foi aquela lesão que a gente viu no dedinho do paciente. Então, como é que isso funciona na prática, né? Como é que o setor de qualidade, o gerenciamento de risco atua no dia a dia para garantir que esses protocolos eles sejam seguidos. Então, no dia a dia, a gente usa auditoria, tá? Como é que funciona essa auditoria? Então, dentro da qualidade, dentro da área que a gente atua de segurança do paciente, existe um tripé, que é a questão da visita setorial com a ronda setorial, que sinaliza a busca ativa dos eventos, o núcleo de segurança, o setor de qualidade, ir para os setores do hospital, procurarem falhas latentes
para que aquelas falhas sejam vistas a tempo, né, que elas não passem daquele queijo, e através de comunicação de eventos, que é a busca passiva, que é aí a contrapartida do profissional. Quando o profissional ele vê que existe um risco no setor, ou ele vê que uma situação atingiu o paciente, ele faz a comunicação desse problema e envia para o núcleo de segurança, para o setor de qualidade, para que aquilo seja resolvido, tá? Então, no nosso dia a dia, esses 3 pontos são extremamente importantes. São as 2 vias que a gente tem. A via passiva, que é a busca ativa dos eventos, e a busca passiva, que é a comunicação do evento. Dentro da auditoria, quando eu faço uma visita setorial, eu escolho um setor específico e vou auditar as metas de segurança. Então, vamos supor que hoje eu vou escolher a UTI e vou ver como é que a UTI está seguindo o protocolo de meta 3, que é de segurança na administração de medicações. Então, eu levo o meu checklist, tá? Que existe um checklist próprio para isso, e vou fazer essa auditoria. Então, é um retrato daquele setor. Já quando eu faço uma ronda setorial, a ronda é algo mais rápido, é um retrato do que está acontecendo. Então, a ronda é no hospital inteiro. Então, eu quero saber como é que está o hospital com relação ao protocolo de identificação do paciente. Então, eu passo uma ronda no hospital e vejo como é que os pacientes estão identificados, se eles estão com pulseira, se estão com placa. Então, é uma visão global de tudo. Então, nessas 2 partes, eu consigo me antever aos eventos. Então, eu vejo, vou buscar os eventos e corrijo eles antes mesmo que eles evoluam para alguma coisa. E na parte de comunicação de evento, é o inverso, que é quando o pessoal traz o evento para a gente resolver. Então, o evento já aconteceu, né? E a gente tenta minimizar os danos e buscar melhorias para evitar que aquilo se repita. Então, como é que funciona essa auditoria, né, na prática? Dentro da área de segurança de pacientes, já existem checklists prontos, protocolos prontos, que a gente usa como base para auditar os setores. Então, um exemplo, existe a lista de verificação de cirurgia segura, que a OMS lançou logo no início, e que essa lista ela tem que ser aplicada no hospital para todo procedimento cirúrgico. Então, hoje, a minha visita setorial ou a minha ronda setorial é saber se esse checklist de cirurgia segura está sendo cumprido. Então, eu vou lá no bloco cirúrgico, eu vou lá no meu setor de hemodinâmica e vou ver se os pacientes que estão chegando lá estão com o checklist devidamente preenchidos. Então, a partir disso, eu coleto informações e busco ver se existem falhas que precisam ser resolvidas, tá? Esse é um exemplo de auditoria. Que geralmente a gente usa esse exemplo, esse checklist, quando faz a busca ativa, quando a gente vai no setor cascavilhar as falhas. No inverso, quando o pessoal traz a comunicação, aconteceu um evento e a gente precisa tratar o evento, a gente usa ferramentas de qualidade, que são diversas, né? Essas que eu trouxe aí na apresentação são as que eu mais uso, mas que são bem básicas também. Então, tem a brainstorm, que é a tempestade de ideias. Então, a gente chama a equipe e discute. E a minha gente, o que aconteceu? O paciente está com a flebite, o que aconteceu com esse paciente? Por que essa flebite surgiu? E aí, cada um da equipe vai dizendo, porque o gel que está sendo vindo agora não é bom. Porque a gente está tendo dificuldade de punção. É porque o paciente, ele tem uma veia muito fininha, enfim. Aí eles vão dizendo o que é que eles acham que está acontecendo, a gente vai anotando toda a tempestade de ideias, e ao final a gente vê qual foi a ideia mais importante, né, qual é a falha que está acontecendo de mais relevância, e vai tentar melhorar, para aquilo não acontecer novamente, tá? A outra ferramenta é o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, como vocês estão vendo aí nessa figura. Essa é uma ferramenta um pouquinho mais complexa. Eu geralmente uso quando vou tratar de um evento mais complexo, um evento mais grave, que a gente precisa detalhar, buscar a causa raiz do problema, né? Se é um problema de mão de obra, dimensionamento, se é um problema de equipamento, se é o ambiente, né? Se é o processo de trabalho que está errado. Então, é uma ferramenta mais complexa, a gente demora mais discutindo, mas que ela traz a causa raiz de forma mais fiel. A gente consegue tratar melhor os eventos com essa ferramenta.
O protocolo de Londres, que é esse abaixo da espinha de peixe, ele também é uma ferramenta extremamente complexa. Eu uso geralmente quando o evento é muito grave, quando causa um óbito, por exemplo, a gente precisa ver todos os pormenores envolvidos. E a gente trata ele junto com comissões, a gente nunca trata isso nada só. A gente sempre traz para si a comissão de infecção, a gente traz a comissão de óbito, traz o núcleo de segurança, e N comissões para desenvolver as ferramentas dentro de eventos importantes, tá? E a outra ferramenta, que são esses ciclos que vocês estão vendo aí abaixo, são os ciclos de PDSA, que são ciclos de melhoria, tá? Eu sei que são termos bem diferentes do que vocês costumam ver na prática. Eu não sei se vocês já tiveram contato com alguma dessas ferramentas. É algo bem novo, tá? Mas que é de extrema importância. E esse PDSA é uma ferramenta que a gente não usa mais para descobrir o problema, que usa para tratar o problema. Então, digamos que a gente descobriu que o problema é a falta de um material. Então, a gente vai tratar, vai criar ciclos de melhoria através dessa ferramenta, para que aquele material possa ser adquirido, por exemplo. Então, é uma ferramenta de melhoria contínua. A gente planeja uma coisa e coloca em prática através dessa ferramenta, tá? E a partir de tudo isso, depois dessas rondas, essas visitas e essas tratativas de eventos, nós geramos indicadores. O que são esses indicadores? São dados, são números, tá? Então, digamos que numa ronda eu vi quantas pessoas estão sem pulseira, ou quantas pessoas estão com falha de prescrição. Então, tudo isso ao final do mês me dá um número. Então, eu tenho gráficos, eu tenho indicadores, eu tenho percentagens que são expostos para as equipes para que se tenha a tratativa final. Então, mensalmente, o núcleo de segurança, ele se reúne, né, para discutir esses indicadores. E a partir dessa reunião, a partir dessa análise dos indicadores, a gente define quais são as metas daquele mês. Então, digamos que nesse mês a gente observou que muitos pacientes adquiriram a lesão por pressão. Então, o que é que está acontecendo? A gente já viu que a causa é porque o pessoal não está mudando o paciente de lado, está faltando o coxim. Então, tudo isso o indicador ele mostra, e as ferramentas que eu mostrei a vocês agora há pouco, tá? Elas servem para que a gente consiga colocar as ideias em prática, e no outro mês, na próxima reunião, a gente vê se esse indicador melhorou. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente consegue ir tratando esses eventos e prevenindo novos eventos, tá? Então, aqui é o exemplo de uma ronda que eu fiz lá no Pelópidas, tá? Foi uma ronda de meta 1, de identificação dos pacientes. Então, nesse dia, eu fui na emergência toda, na enfermaria toda e na UTI toda. E aí, a gente observou todos os pacientes e quantos deles estavam com pulseiras de identificação. E esse dia foi um dia muito bom, né? A maioria dos pacientes estava com pulseira 100%, 93%, 86%. Então, a grande maioria dos pacientes cumpriram a meta de segurança 1. Então, quando a gente traz isso para o núcleo, a gente consegue ver como o nosso protocolo está sendo cumprido, né? Caso algum número desse viesse muito abaixo, era o momento da gente rever o que está acontecendo e implementar melhorias. E aí, para finalizar, tá? Que eu quero que vocês perguntem, acho que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade nessa área. Aqui foi um evento que a gente fez ano passado, tá? No Pelópidas, mais ou menos em setembro, que foi a segunda semana de segurança do paciente. Todo ano a gente tem esse evento, tá? E ano passado, em especial, foi um ano que a gente prezou muito a questão da união pelo cuidado. O tema da OMS em si foi Unidos pelo Cuidado, né? Que ele mostra que a segurança do paciente, ele não consegue ser feita só. É preciso união de todos os profissionais, de todas as categorias. Então, para tentar representar um pouquinho disso, a gente fez esse mural, a gente saiu coletando a mãozinha, né, de cada funcionário no hospital, de diferentes categorias, e foi colando nessa parte administrativa do hospital para que representasse que a segurança do paciente não se faz sozinho, né?
ela sempre requer uma abordagem multidisciplinar. Então, minha gente, é isso. A questão da segurança do paciente, como eu falei, ela não consegue viver, ela não consegue sobreviver se a gente só tem uma abordagem unidisciplinar, se a gente só olha o papel do enfermeiro, ou se a gente só olha o papel do médico, ou do físio, ou da nutrição. A gente tem que ver como é que todos eles conseguem se contextualizar e como é que todos eles conseguem se unir para que aquele cuidado seja o mais seguro possível. Do contrário, a gente acaba tendo evento adverso. E esse não é, de longe, o nosso objetivo, né? Então, aqui é o meu contato, caso vocês queiram anotar. É meu telefone pessoal, é meu e-mail, tá? Se quiserem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma experiência, a gente está aqui à disposição, tá? Então, agora eu estou aberta para perguntas, caso vocês tenham, e queria agradecer o convite por Vanuska e Leandro, né, que me proporcionaram essa oportunidade, e é isso. Alguém tem dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida com a professora? Tem aí? Boa tarde, eu me chamo Alex. Referente ao que eu estava assistindo. Eita. Referente ao que eu estava assistindo, sobre a senhora falando da segurança do trabalho, que tem que estar fazendo rondas. Olha. Que tem que estar fazendo rondas, verificando os erros, corrigindo. Caso a gente faça rondas, verifiquem os erros, haja a correção desses erros, mas a prática dos erros voltam a ocorrer. O que é que se pode fazer nesse caso? Então, vai depender muito de que erro você está vendo, tá? Se é um profissional específico que está errando, se é um protocolo específico que está sendo seguido. Então, na área de segurança do paciente, a gente sempre tenta enveredar pela falha não induzida. Então, eu estou errando porque eu não tenho conhecimento do protocolo, ou porque eu não fui treinado para isso. Então, nesses casos, o que a gente faz? Se é um profissional específico, a gente traz para ele para conversar, pergunta qual é a dificuldade, se ele não tem conhecimento naquele protocolo, se ele não foi treinado para aquilo, se ele está com algum problema pessoal. Então, se for um profissional específico, a gente trata ele de forma específica até entender o que está ocasionando essa constância de falhas. Mas se não é um profissional específico, se é uma equipe inteira que permanece na falha, então você vai numa visita e vê que aquele setor, toda vez que você vai, tem muitos pacientes sem pulseira. E sempre que você vai, continua. Aí você tem que aplicar uma ferramenta de qualidade, chamar a equipe e perguntar o que de fato está acontecendo. Será que é porque os pacientes chegam à noite e o pessoal não bota pulseira e de dia, quando eu vou fazer a visita, está lá o problema? Né? Será que é porque está faltando material ou o pessoal realmente não está querendo fazer? Então, se a gente observar que aquilo é uma falha não intencional, a gente corrige de uma forma educativa, um retreinamento, alinhando algum problema que esteja acontecendo. Caso você detecte que aquilo é uma violação, ou seja, eu não quero fazer e pronto, não quero seguir o protocolo, não estou nem aí para o protocolo, então você está fazendo por consciência própria, aí o núcleo de segurança, ele não vai tratar isso mais sozinho. Então, a gente vai acionar a comissão de ética do hospital para avaliar o que está acontecendo com esses profissionais, tá? Então, a abordagem é sempre assim. A gente procura entender o porquê daquilo que está acontecendo. Se é um profissional específico, se é um grupo de profissionais, ou se é realmente uma violação. Eu não faço porque eu não quero e acabou. Então, aí realmente já é uma faceta totalmente diferente. Mais quer perguntar?
A minha dúvida ficou sobre aquela queimadura que você explanou aí em foto da droga vasoativa Nora, e que foi um acesso periférico, mas geralmente quando se faz uso dessa droga, o pessoal bem sabe, né, o profissional, que tem que ser feito um acesso venoso central. Então, assim, geralmente tem uma triagem para isso, e a minha pergunta é o motivo, assim, se na triagem não identificaram, se sabe que vai ter que ser feito um acesso venoso central e não foi feito e ocasionou isso ao paciente, né? Esse tipo de prejuízo. Então, nesse caso, o que aconteceu? A gente chamou a equipe médica e a equipe de enfermagem para conversar. E aí, o que foi que aconteceu? A gente viu que o profissional de enfermagem, todo mundo tinha consciência do protocolo, que noradrenalina a gente só faz por via central. A gente inicia pelo periférico e depois muda a via. Mas o que é que acontecia? A maioria dos profissionais médicos que estavam de plantão eram novatos e não tinham segurança para fazer punção central. E aí eles tinham muito receio de fazer um pneumotórax de punção. E aí estavam tentando que a enfermagem mantesse pelo periférico. E a enfermagem ficava naquela coisa, né, entre a cruz e a espada. Eu posso começar pela via periférica, mas eu preciso de um cateter central. E a equipe médica não tinha a segurança, porque eram recém-formados e não tinham essa prática constante de central. E aí, a partir disso, foi o que a gente fez. Então, nosso setor de imagem, ele tem um aparelho de ultrassom disponível, e aí a gente começou a usar ele de forma guiada para que os profissionais pudessem fazer a punção central com mais segurança. E aí a gente começou as chefias médicas, conversou com todo mundo, e a partir disso o pessoal passou a ter mais segurança na punção central. E mesmo quando, por exemplo, não sabe usar ultrassom, ou realmente não estou com segurança, eu posso tentar um médico de outro setor. Então, esse evento aconteceu, foi bem ruim, né, para o paciente. A gente teve que tratar ele de todas as formas para reverter o quadro, mas que o aprendizado foi esse. Então, a insegurança do profissional, né, na punção central, com medo de gerar um dano maior, criar um pneumotórax, acabou gerando outro dano. Então, a gente instituiu esse protocolo de punção central para que houvesse mais segurança para o profissional médico, e a equipe de enfermagem também passou a ter um pouco mais de segurança de tentar contactar outros profissionais, caso, mesmo com ultrassom, não tivesse a devolutiva que se esperava. Professora, eu acredito que ninguém tem mais dúvida. Eu queria agradecer a senhora por essa disponibilidade, mesmo estando um pouco cansada de estar aqui com a gente hoje à tarde. E queria pedir obrigada também pelos alunos que adoraram. Foram só elogios lá no chat do link do YouTube. Muito obrigada, tá, professora? Obrigada de verdade. Vocês também. Eu que agradeço. E vou passar para vocês o link daquele caso de Josie, tá? Eu vou passar para Rafael, que está falando comigo da imprensa, para compartilhar com vocês. Pode ser? Pode sim, professora. E aí vocês assistam o vídeo, não deixem de assistir. É muito interessante. Você fica bastante chocado, assim, pelo relato da mãe, tá? E serve como um aprendizado para o nosso dia a dia. Então, obrigada, minha gente. Qualquer coisa, podem falar comigo. Estou por aqui, disponível. Pessoal, por hoje é só. E eu espero vocês amanhã com as apresentações dos trabalhos, tá certo? Obrigada pela presença de vocês. Obrigada para o pessoal que está em casa também. Estou aguardando vocês amanhã pessoalmente aqui comigo na faculdade. Tchau, gente. Obrigada, imprensa. Quase professor, vamos embora.